Olá! Bom dia! Tudo bem, crianças? Eu sou a professora Adélia Amorim. Estou aqui mais uma vez para iniciar a semana. Preparados para aprender, ter novos conhecimentos? Espero que sim! E eu desejo a todos uma excelente semana de estudos, tá bom? E hoje? Que dia é hoje? Muito bem! Hoje é 7 de dezembro de 2020. Já começa aquele clima de quê? De Natal, né? Isso, Natal lembra coisas boas, presentes, não é? Isso aí, é isso aí. Então vamos aqui comigo, ó. Conteúdo de hoje. Não sai daí. Eita, tem gente aí em casa, ó, disperso. Vamos, todo mundo sentados e atentos aqui à aula de hoje, tá bom? Então, o conteúdo de hoje é medidas de massa e capacidade. Todo mundo já tem noção do que é medida. Medida é usada diariamente na casa de vocês, no dia a dia. Por exemplo, a medida do tempo. Hoje você ficou atento ao horário. É o horário, para estar prontamente 8 horas à frente da TV para assistir. Então, é a medida de tempo. E hoje nós iremos aprender medidas de massa e capacidade. Então, vem comigo, tá? E a habilidade? Estimar, medir e comparar a capacidade de massa utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas, que é litro, mililitro, grama e quilograma. Detalhamentos. Identificar o quilograma como unidade padrão de massa. Segunda, reconhecer o litro como unidade de medida de capacidade. Tá? Então, todo mundo ligadinhos, né? Atentos. Então, vamos continuar. E os materiais, todo mundo vai separando aí, que é o de sempre. O caderno, o lápis, a borracha, o apontador. Separados? Enquanto vocês separam aí, eu quero deixar um forte abraço a todos vocês. Aos pais, aos responsáveis e aos meus colegas de trabalho, professores e professoras. Um forte abraço, certo? Separaram? Então, ok, né? Então, vem aqui comigo. Massa, peso. Massa ou peso. Já ouviram falar nessas duas palavras? Com certeza. Então, vamos aqui, ó. Massa é um conceito utilizado em ciências naturais. É muito utilizado. Por isso que a gente não escuta tanto na matemática. Mas na matemática, em particular, a massa é frequentemente associada ao peso dos objetos. Muitas vezes você, para saber o peso do seu corpo ou de algo, medir a massa, tá bom? Isso é o que nós iremos aprender. Por exemplo, quando vamos ao mercadinho e compramos arroz, precisamos saber a massa ou peso da quantidade do pacote. Não é isso? Às vezes a mamãe e o papai vai dizer assim, coleguinha, menino, vai comprar um quilo de arroz. Ou 1 quilo de que mais? Muito bem, pode ser de quê? De feijão. Então, isso é medir a massa. Muita gente fala em peso, tá? Mas é medir a massa. Por exemplo, feijão, carne, frutas, verduras, são produtos, são elementos que a gente utiliza para medir, para poder comprar no supermercado. Não é isso? Muito bem, é isso aí. Então, vamos aqui, ó, vamos continuar. Vamos comparar. Tem gente que não tem noção de peso, de medidas, mas vai saber já. Quer ver? Vamos comparar aqui comigo. Qual o elemento mais pesado e mais leve? Observe esses dois animais aí. Alguém já pegou numa borboleta? Provavelmente, né? Eu já. Então, dá para ter noção de qual é a massa, o peso de uma borboleta. E de um cachorro?
Com certeza, muitos de vocês têm um cachorrinho, né, de estimação. Eu tenho a minha cachorrinha Sol. E eu tenho noção do peso que ela já tem, devido à minha experiência com relação à massa, né? A medidas de massa. E aí, qual é o mais pesado e o mais leve? Vamos identificar? Isso, vamos aqui, ó. A borboleta, ela é mais leve. Isso porque alguém já deve ter tido alguma experiência de pegar ou de tocar ou perceber quando ela está voando, não é verdade? E o mais pesado, em comparação à borboleta, é o cachorrinho. Ele é um pouco mais pesado, certo? Com relação à borboleta, ok? Então, vamos continuar aqui, ó. Quem é o mais pesado e quem é o mais leve? Observem. Ah, muita gente aí já identificou. Alguém já pegou numa baleia? Eu, particularmente, nunca. É quase impossível, né? Que a baleia, desculpa, perdão. A baleia, ela é enorme, ela pesa toneladas. E o gatinho? O gatinho, muita gente também tem como estimação, né? E ele é mais leve. Então, o mais pesado é a baleia e quem é mais leve é o gatinho. Vocês estão percebendo que só em a gente olhar pela experiência que nós já temos, que vocês têm, dá para a gente perceber o que é mais leve e o que é mais pesado? Dá? Então, vamos continuar aqui para a gente chegar onde eu quero que vocês entendam, tá? Então, responda aqui. Observem estas bolas. E tem vários tipos de bolas aí. Tem bola de basquete, de futebol americano, de vôlei, de tênis, de golfe. O que mais? Ping-pong. Faltou alguma? Então, vamos responder aqui comigo, ó. Enquanto isso, vocês vão pensando aí. Qual das bolas provavelmente é a mais pesada? Só em observar esta imagem. Observem bem. Qual das bolas provavelmente é a mais pesada? Conseguiram? Ah, muito bem. Se eu analisar muito bem assim pelo tamanho, pode sim, às vezes o tamanho, ela dá uma boa resposta para a gente, né? Para quem já pegou numa bola de futebol, que é a mais fácil, que todo mundo encontra, a de futebol americano é mais difícil da gente encontrar na nossa cultura, né? Mas com certeza alguns de vocês já ouviram falar, né? Temos aí a bola de vôlei, de tênis, que mais? De golfe. E aí, qual é a que é a mais pesada? Muito bem, crianças. É a bola de basquete. Provavelmente ela é a mais pesada. Faço mais uma pergunta para vocês. Qual das bolas é a mais leve? Muita gente aí vai o quê? Vai olhar a menor, não é verdade? Mas a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes o menor se torna às vezes até mais pesado, tá bom? Então tem que ter muito cuidado, tá? Com a massa. Então qual é a mais leve? Isso, a bola de ping-pong, que está lá, ó. Até sinalizei, tá bom? O que foi que nós acabamos de fazer? Fizemos comparação de massas, de pesos, mais leve e mais pesado. O que foi que a gente acabou de fazer? Comparar. Acabamos de usar medidas não padronizadas, olhando, deduzindo, observando e comparando. A forma como nós falamos agora, mais leve, mais pesado, usamos as medidas não padronizadas, não sabendo a exata massa, peso dos objetos, tá bom? Certo? Então, todo mundo entendeu o que é mais leve, o que é mais pesado, não é isso? Então, a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo. Quando queremos saber a massa, o peso
real ou exato de um objeto ou elemento, usamos uma balança. Alguém já viu uma balança? Ah, sim, com certeza. Tenho certeza que muitos de vocês já foram até quando vão ao médico, fazem a medida da massa de vocês, sobe na balança. Quando vão aonde? Ah, no supermercado. Isso, né? Para fazer as medidas das frutas, da carne. Não é isso? Então aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês alguns modelos de balanças. Temos a balança digital. Tem a balança que é muito utilizada na culinária para medir massas, pequenas porções. Tem essa outra que é para uma massa bem maior, um peso bem maior, normalmente para medir a massa corporal nossa, né, do corpo humano. Temos essa daqui que com certeza, se alguém já foi no postinho ou o papai com a mamãe acompanhar alguém ao médico, é muito utilizada para fazer a medida da massa de quando bebê, tá? E também tem a balança de pratos. E aí, reconheceram? Que bom, mas vamos um pouquinho de história? A balança, ela surgiu no Antigo Egito. Vocês já ouviram falar, né? No Antigo Egito, das pirâmides, dos faraós. Então, foi eles que criaram as primeiras balanças. Veja como está identificada aí. Na segunda imagem. Vocês querem aprender a fazer este tipo de balança? Vocês estão vendo como é que tem o suporte, e de um lado e do outro. Tem pratos? Quer aprender? Eu fiz uma. Vocês querem ver? Vocês podem fazer em casa. O que vocês vão fazer? Olha só o que foi que eu peguei em casa. Peguei pratinhos de lanches. Tem que ser iguais, né? Peguei barbante e peguei também um cabide. Cuidado, viu? Prestem atenção. Peça permissão à mamãe e ao papai para fazer. Então, eu fiz a balança. Aqui para representar a balança, a primeira balança, como era feita lá no Antigo Egito. Vocês estão vendo? Tem que ter muito cuidado com o tamanho do barbante. Vamos medir? Vamos. Eu tenho aqui uma caneta e um pincel. Vocês acham qual é o que pesa mais? Não sabem? Vamos tentar? Vou colocar aqui. E colocar aqui. E aí? Qual é que tem a maior massa? Muito bem, o pincel. O pincel tem uma massa maior, devido o peso está maior, tá bom? E aí, compreenderam? Espero que vocês façam em casa, mas tenham muito cuidado, tá? Tem que ser objetos de massa leves, ok? Então, vamos aqui. Vamos continuar a nossa aula. Colocar aqui. Então, vamos aqui, ó. A evolução da balança. Vejam aí. A balança que eu dei a ideia para vocês fazerem em casa. É isso. Aí, em seguida, a balança de pratos. Aqui é a evolução. Como foi que ela foi evoluindo? Tem este outro tipo, que ainda hoje é muito usado em açougues, né? E, por último, temos a balança digital, que aparece o número, certo? Então, então, este tipo de objeto é para medir a massa exata de algum produto, de algum elemento, de algum objeto que você queira, tá? Então, vamos aqui. Unidade de medida padrão de massa é isso, a unidade de medida padrão, tá bom? Que é o que é medido lá na balança. Temos o quilograma, que é abreviado com K e o G, né? Aqui, ó, o quilograma normalmente para medir pesos um pouco maiores. E também tem a grama, que já é uma unidade bem menor, que é representada pela letra G, que é para medir pequenas porções, certo? Então, quilograma, KG, grama é a letrinha G, tá bom?
É uma forma abreviada da gente poder estar colocando, tá bom? Então, vamos aqui. Porções grandes, nós usamos o kg, que é o quilograma, como para pesar a nossa massa corpórea, né? Para medir, aqui é o peso de um arroz, né? Para medir também o peso de animais de grande porte. E as porções pequenas, que é gramas, que já é um pouquinho menor, nós usamos, ó, esse tipo de... quando eu quero medir porções bem pequenininhas, então a grama, ela já serve para isso, tá bom? Então já é bem menor. Isso porque 1 quilograma, a cada 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Então, anota aí no caderno, é muito importante vocês estarem atentos a esta medida, que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas, certo? Anotaram? Também não esqueça de anotar a data de hoje, viu? Muito importante. Então, vamos seguir aqui, ó. Produtos que compramos medindo a massa, peso. Mas a forma correta é massa, ok? Então, vamos aqui. Temos o trigo, que a mamãe faz o bolo, a vovó aí em casa. Também tem a farinha de milho para fazer o cuscuz, né? Pipoca, quem é que não gosta de milho de pipoca para fazer pipoca? Também, para que compramos medindo a massa, é o feijão. É isso? E aí? Estão compreendendo? O conteúdo, medidas de massa, tá bom? Então, qual é a unidade de medida de massa? Muito bem, quilograma para porções maiores e grama para porções menores, viu? Muito bem. Então, vamos aqui, ó. Também usamos medidas de massa em receitas culinárias. Se você observar bem aí em casa, se a mamãe, o papai ou quem for, a vovó, a titia que gosta de receitas, você pode observar lá no livro de receita que tem, ó, as medidas de massa. Como aqui, ó, bolo da vovó, da mamãe, ingredientes, 2 ovos, 220 gramas de farinha. Nesse caso, ó, 220 gramas é a medida de massa. 10 gramas de fermento, 200 ml de leite. Aqui já é outro tipo de medida, que é líquido, né? 100 gramas de manteiga, 150 gramas de açúcar. Então, quando houver, podemos perceber aqui que são gramas, são medidas com porções pequenas, tá? Então, vocês podem estar observando, tá? E também os produtos. Eu trouxe até alguns aqui para vocês, coloquei aqui, que vocês podem estar olhando, pegar o pacote aí de café. Vocês vão observar a quantidade. Observe, tem um númerozinho para dizer o valor da massa, tá? Também eu trouxe aqui também a massa de milho. Se vocês observarem bem na parte de baixo, ó, tem a quantidade da massa. Nesse caso aqui, ó, 500 gramas. E também eu trouxe um pacotezinho de sal, que normalmente um pacote de sal, ó, também mostra a quantidade. Nesse caso aqui, ó, é 1 quilograma, ok? Então, vamos seguir a nossa aula aqui. Eu espero que vocês em casa façam isso. Observem os produtos, né, que a papai e a mamãe compram em casa, tá bom? Para aprender mais ainda e praticar. Então, vamos aqui, continuar. Agora vamos treinar, vamos fazer atividades. Todo mundo com o caderno e o lápis na mão, tá? Então, vamos aqui, ó. Quais os produtos que fazemos a medida da massa em uma balança? Observem. Temos aqui 4 produtos. Quais desses produtos aqui nós fazemos a medida da massa em uma balança? Eu vou precisar de uma balança para medir a massa ou o peso, né? Muita gente chama peso, tá? Mas a forma correta é massa. E aí? Me digam aí.
Ah, muito bem, ó. Temos aqui a melancia. Quando o papai e a mamãe vai ao supermercado comprar melancia, eles compram com o quê? Medindo com o quê? Exatamente, quando vai passar, né, lá onde passa o leitor a contagem dos produtos, tem a balança de medida, não é isso? Então, ele vai usar a balança, a melancia. Temos aqui o tecido. O tecido, como é que a gente compra ele? Qual é a medida? Muito bem, gente, é o metro comprimento. Então, não usamos a balança. Temos ali o feijão. Muito bem, também o feijão, nós usamos a balança para medir a massa. E a carne, isso. Então, estes 3 produtos, nós usamos a balança para medir a massa, para comprar. Normalmente, muitos produtos já vêm todo empacotado. Foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Já vem tudo no pontinho. Agora, quando você vai comprar cebola, tomate, laranja, tem muitos produtos que você escolhe e vai colocando na sacolinha. Quando chega lá no caixa, é que vai fazer a medida. Não é isso? Muito bem. Então, vamos para mais uma atividade aqui. Observando a massa das crianças ao lado, qual a que tem a menor massa? Letra B. Qual a diferença entre as massas delas? Temos aí uma menina que pesa o quê? Ah, muito bem. A massa dela é o quê? A medida da massa é 20 quilogramas. E o do menino? 22 quilogramas, certo? Então, vamos responder a primeira? Qual é que tem a menor massa? Qual é a criança? Muito bem, a menina. A menina é a que tem a menor massa. Isso por quê? Porque 20 quilogramas é menos do que 22 quilogramas. Agora, a letra B, ela pergunta qual a diferença entre a massa delas. Quando eu falo diferenças, eu quero saber quantos é o valor a mais ou a menos. Lembra-se da subtração. Lembra-se da ideia da subtração? Muito bem, ele quer saber a diferença. Eu vou pegar o número de maior valor, que é quem? 22 quilogramas, menos 20. Que aí vai dar quanto? Quanto é 22 menos 20? Faça aí o cálculo bem rapidinho aí no caderno. Tenho certeza que muitos de vocês conseguem. E aí? Conseguiram? Tem que tentar. Então, vamos aqui, ó. Como é que fica o cálculozinho? 22 menos 20 é igual a 2. Então, a diferença entre a massa deles dois é 2 quilos. Quer dizer que o menino tem 2 quilos a mais do que a menina, ou a menina tem 2 quilos a menos que o menino, certo? Vamos para mais uma? Vamos sim. Vamos aqui, ó. Então, muita atenção agora. Qual a provável massa do animalzinho ao lado? Temos aí um gatinho. Quem tem um gatinho em casa, com certeza alguém já deve ter tido a noção da massa. Então, talvez vá conseguir acertar. Então, é a provável massa, certo? Então, letra A. 100 quilogramas, 100 quilos. Porque podemos abreviar, 100 quilos. Letra B. 10, aí é o G, então é grama. 10 gramas. Lembre-se que quilo é para medidas grandes, né? Porções grandes. E grama para porções pequenas. Letra C, 4 quilogramas. 4 quilos. O que vocês acham? Quem já pegou um pacote de arroz, de 1 quilo de sal, vai ter noção. Pode pegar aí em casa para vocês terem noção, tá? Que aí já consegue acertar. Quem ainda não teve, assim,
a possibilidade de pegar um gatinho, mas eu acredito que muitos de vocês têm noção. Letra D, 4 gramas. E aí? Qual é a massa provável? 100 quilogramas, 10 gramas, 4 quilos ou 4 gramas? Muito bem, crianças, muito bem. 4 quilos. Normalmente, a média de um gatinho é esta. Não quer dizer que é 4 quilos, mas tem gatinho que pode pesar mais ou menos. Mas esta é a média provável da massa de um gatinho, certo? Vamos para mais uma para nós finalizar hoje, tá bom? Finalizar hoje? Não, vocês ainda vão continuar aí, que daqui a pouco ainda volto com vocês com outro assunto. Então, vamos aqui. Observando a balança, qual a massa da melancia? Se vocês observar bem, olha aí, é uma balança de pratos. Parece muito bem aquela que foi lá do Egito, que eu mostrei aqui para vocês como é que vocês podem também estar fazendo em casa. Mas tem que ter muito cuidado, tá bom? Como eu falei para vocês, são para objetos leves. De um lado temos a melancia e do lado de cá temos o peso, a massa. Observe que a balança ela está equilibrada. Observe muito bem. Vejam a melancia de um lado e o peso do outro, que indica a quantidade. Observaram bem? Isso, olha só, a altura das duas está bem no meio. Não tem nenhum mais baixo e nem outro mais alto. Então, está equilibrada. Então, me diga aí, qual é a massa da melancia? Ficou fácil, né? Então, vamos aqui. Letra A, 10 quilos. Letra B, 9 quilos. Letra C, 5 quilos. Letra D, 4 quilos. Isso, muito bem. Se observar bem a balança, vai ver que está bem identificado. Então, é 5 quilos. Esta é a massa da melancia. Será que dá tempo para mais uma atividade? Vamos para a próxima, que aí a gente responde bem rapidinho, tá? Então, vamos aqui. Observando a balança, qual a fruta de maior massa? E aí? Está bem diferente da anterior, não está? A anterior está equilibrada. E esta está um pouquinho diferente. Podemos perceber que temos aí uma fruta, um melão e uma maçã. E podemos perceber que tem um lado que está mais pendente, mais baixo. Que dá para indicar que está mais pesado. Tem uma massa maior. Então, observando bem, qual é a fruta de maior massa? Muito bem, o melão. E assim, tornando-se o quê? A maçã, ela tem uma massa menor. Isso, muito bem. E aí, compreenderam? Eu espero que sim. E que a partir de hoje, vocês observem muito bem esta questão de gramas, de quilogramas dos produtos que vocês adquirem em casa. Olhem, reolhem, muito bem. E identifique a medida, tá certo? A unidade de medida. Então, hoje a gente aprendeu a medir com medidas padronizadas, mais leve, mais pesado, e medidas padronizadas, que é o quilograma, que é para porções maiores, e gramas para porções menores. Então, crianças, espero que tenham aprendido. E não sai daí, porque eu vou voltar já já com o próximo conteúdo. Tchau! Voltei! Falei que era bem rapidinho? Então, nem precisou levantar, não foi isso? Então, quero desejar mais uma vez um bom dia e uma excelente semana. Eu sou a professora Adélia Amorim. Estou aqui dando aula de matemática para vocês, alunos do 2º ano. Lembra-se da data de hoje, né? Falei bem no início da aula anterior. Repitam aí para mim.
Que dia é hoje? Quero ver se alguém anotou no caderno, se está todo mundo bem organizado. Muito bem, hoje é 7 de dezembro de 2020, uma segunda-feira. Ontem foi que dia mesmo? Muito bem, domingo. E hoje é segunda. E amanhã? Muito bem, acabamos de rever uma medida de tempo. Isso, medida de tempo. E nós iremos continuar com medidas. Isso, conteúdo, só que hoje as medidas de massa, que vimos na primeira aula, e agora vai ser capacidade. Capacidade. Isso. É uma palavrinha que nós iremos falar bastante agora nesta aula, em que vocês irão aprender, tá certo? Então vamos aqui, ó. Habilidade. Estimar, medir, comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medidas não padronizadas ou padronizadas, litro, mililitro, grama e quilograma. Detalhamentos. Identificar o quilograma como unidade padrão de massa, que foi da aula anterior, e a nossa aula de agora é reconhecer o litro como unidade de medida de capacidade, certo? Então vamos continuar. Os materiais, com certeza, muitos de vocês já estão em mãos, que é o caderno, o lápis, a borracha, o apontador, tá? Ok? Tá todo mundo, né? Ah, que bom, tá bom? Talvez eu queira alguns produtos que vocês também tenham em casa. Na primeira aula, mostrei aqui para vocês e com certeza muitos de vocês ficaram curiosos para ver. E nós iremos continuar com esse tipo de trabalho. Pesquisando produtos que vocês têm em casa, tá bom? Só que é de outra maneira, outra medida, tá bom? Então vamos aqui, ó. Capacidade. É o volume ou a quantidade de coisas, de pessoas, de uma substância, etc., que pode caber em algo, tá? Potencial para guardar algo, quantidade, medida, conteúdo, continência, volume, tonelagem, porte, amplitude, tamanho, área, espaço, extensão. Então, capacidade é aquilo, você vai saber o quanto ele comporta. Só que nós iremos focar na capacidade, ó, de líquidos ou substâncias em recipientes. Isso. Todo mundo sabe o que é alguma substância ou líquida, né? Líquidos. Sabem? Líquidos, vocês sabem esse tipo de matéria? Hã? Isso, líquido. Vocês podem me dar um exemplo de um líquido que é essencial para a vida da gente? Depois vocês me dizem, vai pensando aí. Um líquido que é essencial na vida de qualquer ser vivo, tá bom? Então vamos aqui. Usamos a medida de capacidade para medir líquidos, para sabermos a quantidade de líquido que cabe em um recipiente. O que é um recipiente? Um recipiente pode ser um copo, pode ser uma garrafa, pode ser uma xícara, pode ser um balde. E aí? Isso é um recipiente. Então, nós iremos aprender a medir a capacidade. Quanto é que vai caber líquido dentro desse recipiente, tá bom? Podemos medir, ó, água. Isso, a água é um dos líquidos mais importantes e essenciais para a nossa vida. Então, bebam bastante água. Se cuidem, tá bom? Tem que ter só o cuidado de como você vai bebê-la, tá bom? Também, ó, um suco é um líquido. Observem aí, ó, que o copo, né, está com a capacidade de um líquido suco, uma certa medida, uma certa quantidade. E também temos aí, ó, iogurte, muita gente gosta, né? E isso eu também adoro. Suco de laranja e água, né? Muito bom, tá? Então, são líquidos. É isso que a gente vai aprender a medir, a capacidade, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Qual recipiente tem maior capacidade? E qual o de menor capacidade?
Então, qual é o que vai caber mais? Qual o que vai caber menos? Eu falei caber, né? Então, é capacidade com relação ao líquido. Então, vamos observar esses dois recipientes. Temos aqui o balde e temos um copo de vidro. Analisando os dois recipientes, qual que tem a maior capacidade e qual que tem o menor? Qual é o que vai caber mais água ou qualquer outro líquido? E qual é o que vai caber menos? Qual é o que vai caber maior? Qual é a maior? Isso, o balde. E o de menor capacidade, que vai caber menos água, é o copo. Normalmente em casa, vocês bebem aonde? No balde? No copo, muito bem, é no copo normalmente. Porque normalmente a nossa sede, né, não é tamanho para beber num balde. Então tem que ter muito cuidado, tá bom, gente? Então vamos aqui. Vamos seguir nossa aula. A unidade de medida de capacidade de líquidos é. Então agora nós iremos descobrir qual é a unidade de medida de líquidos, tá bom? De capacidade de líquidos. Então vamos aqui, ó. É o litro, que é representado pela letrinha L. Vocês vão ver aí, se vocês puderem, bem rapidinho em casa, pode pedir ajuda do papai e a mamãe aí, pegar algum produto líquido e observar a embalagem, tá bom? Normalmente as embalagens vêm a quantidade e a letrinha que indica a unidade de medida. Nesse caso, quando é litro, é a letra L, tá? E o mililitro, que é representado pela letra ml. O litro é para porções bem maiores, é capacidades bem maiores. E o mililitro é para capacidades menores, certo? Ainda não está compreendendo, mas logo vocês irão compreender. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então vamos aqui. Normalmente o litro é numa embalagem bem maior, tá? O ml normalmente na garrafinha de água, daquelas menores que muitos de vocês já conhecem, já tiveram contato. Então o ml, como é uma quantidade menor, então é ml, tá bom? E nós podemos aprender, ó, focar muito bem, anotem no caderno, tá bom? Olha só, que 1 litro, para eu ter 1 litro, é igual a 1000 ml. Isso, 1 litro é 1000 ml. Mililitro, tá? E meio litro, que é a metade de 1 litro, é igual a 500 ml. E 1/4 de litro é 250 ml. Vocês querem comparar, só para terem uma noção? Vou mostrar aqui para vocês umas embalagens e uns produtos que eu trouxe de casa. E eu, com certeza, vocês irão ter em casa também, tá? Ou vazio ou não. Eu trouxe aqui, olha só, uma caixinha de leite. Líquido, certo? Porque tem o leite em pó, que nesse caso vai ser a medida dele é massa, é grama, né? O quilograma. E temos aqui o leite líquido. Líquido, se vocês observarem bem, ó, tem a medida, que é justamente 1L, que é 1 litro. Aqui é para vocês terem noção da quantidade de 1 litro. Também trouxe aqui para vocês podem fazer isso em casa, tá, crianças? Compararem. Aqui tem uma garrafa de refrigerante, que normalmente a capacidade dela, ó, é de 2 litros, tá? Também, ó, tem uma garrafinha de refrigerante bem menor, que quando eu mostrei aqui 1/4 de 1 litro, né, 250 ml, então esta é a medida de 250 ml, para vocês terem noção, tá bom? Também, ó, tem outros produtos, esse de limpeza, que é o detergente, que é 500 ml. É quase a mesma quantidade que tem numa garrafinha de água pequena, tá? Que é o que eu mostrei aqui para vocês. Também ml
ele é muito utilizado em porções pequenas, principalmente em remédios, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês, para representar, para vocês identificar bem melhor a questão de diferenciar litro e ml. ml normalmente, ó, são medidas menores que 1000 ml. Quando completam 1000 ml, aí é 1 litro, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, gravem. 1 litro é 1000 ml, meio litro é 500 ml e 1/4 de litro, 250 ml, tá bom? Eu sei que pode ser um pouquinho difícil, um pouquinho, né? Mas se vocês pegarem os produtos em casa, cuidado para não bagunçar o armário da cozinha, a dispensa, né, do papai aí ou da mamãe que arruma. É só pegar, comparar, ver, observar e colocar no lugar, tá bom? Porque aí você pegando, observando as medidas, vocês irão aprender a ter noção da quantidade, certo? Então, papai e mamãe, deixem, tá bom? Este momento é muito importante vocês estarem fazendo isso com eles aí em casa, certo? Então, vamos aqui, ó, continuar. Gravaram? Aqui as unidades de medida da capacidade de líquidos? Muito bem. Então, é litro e mililitro. Então, vamos aqui. Capacidades grandes, como eu acabei de falar, que é litros. E a capacidades pequenas, eu vou usar ml, tá? Quando for menos de 1000, aí é ml, tá bom? Assim, de forma de abreviar, tá bom? Então, vamos aqui. Capacidades grandes, aquele galão de água, que normalmente eles têm mais ou menos 20 litros, né? Para a medida, ó, da quantidade de uma piscina, já é muita gente, com certeza, já viram esse tipo de piscina, né? A quantidade de água, normalmente na embalagem vem identificando a quantidade de litros. Também, ó, a garrafinha aqui da água sanitária, aquela bem enorme, que é de 5 litros. Então, quando é capacidades grandes, então eu vou usar litro. Agora, capacidades pequenas, que é ml, por exemplo, perfumes. Eu falei para vocês também água com a garrafinha menor e também remédios, certo? E aí? Estão compreendendo? Sempre eu faço essa pergunta, né? Mas é importante, porque se você tiver alguma dúvida, anota no caderno e pergunta para seu professor, para o seu orientador que está aí, tá? Perto de você, ou então que você vai ver mais tarde para fazer as atividades, certo? Então, por isso que eu sempre faço essa pergunta, viu? Então, vamos continuar. Produtos que compramos em litro ou mililitro. Já mostrei alguns aqui para vocês, tá? Que eu trouxe de casa. Temos aqui o óleo de cozinha, né? Que a mamãe usa para fazer a comida. Refrigerante. Normalmente, o óleo, ele tem 900 ml. Refrigerante desse tamanho foi o que eu mostrei aqui, a embalagem, normalmente é 2 litros, mas tem de 1 litro, tem de 1,5 litros, tá? É só vocês pegarem a partir de hoje e observarem a quantidade, tá bom? Combustível, né? Quando o papai, a mamãe ou quem tem, ou quem já viu a questão de é vendido em litros, tá? O combustível, a gasolina, o álcool. Também, ó, o achocolatado, né? Muita gente gosta, mas se vocês observar, tem a quantidade, que é 200 ml, mililitros. Temos o suquinho de caixinha, que normalmente também é 200 ml, ou tem aqueles de 1 litro, tá? O leite, como eu acabei de mostrar para vocês também, de caixinha, líquido, leite líquido, é 1 litro. E aí, conseguiram identificar? Quais são os produtos que compramos em litro ou mililitro? Isso, muito bem. Então, ok? Então, vamos seguir. Atenção. Olha só. Atenção. Temos aqui uma garrafa representando a capacidade de 1 litro. E ao meio ela está preenchida até a metade, que é 500 ml. Então, é a metade. Para eu ter 1 litro, eu tenho que ter 2 vezes 500 ml. 500 ml mais 500 ml, aí eu vou ter 1000 ml, que corresponde a 1
litro. Quer ver aqui, ó? Então, observe. Revisando. 1 litro é igual a 1.000 ml. Meio litro, ou 0,5 litro, é igual a 500 ml. E 1.000 ml é igual a 500 ml mais 500 ml. Então, para eu ter 1 litro, com 2 medidas de 500 ml, então eu vou ter que ter 2 medidas para completar 1 litro ou 1.000 ml, certo? Então, gravem bem, porque as próximas atividades vocês irão precisar dessas informações. Anotaram? Anota bem rapidinho aí. Vamos lá? 1.000 ml é igual a 500 ml mais 500 ml. Pronto? E a metade de 1 litro é 500 ml, tá? Então, vamos aqui, ó. Na culinária, é usado a jarra de medidas para facilitar a medida dos ingredientes de uma receita. Pode ser que o papai, a mamãe, a vovó, a titia tenha este tipo de jarra, tá? Eu tenho em casa, era para ter trazido, mas não dei. Acabei esquecendo, nem que não deu, acabei esquecendo. Mas aí, observe bem esta jarra, que ela a capacidade dela é de 1 litro e que ela está dividida. Olha aqui, ó. 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400, 500. Lembrando que 500 é a metade. 600, 700, 800, 900 ml e 1.000 ml, que corresponde a 1 litro. Pode ser que alguém tenha em casa. Então, ela facilita muito quem gosta de cozinhar para fazer as medidas corretas, tá bom? Então, a dica que eu dei para a mamãe e papai que está em casa assistindo, né? Vamos treinar? Agora vamos treinar. Aprendemos, já expliquei as medidas de capacidade, então vamos treinar agora. Então vamos aqui, quero todo mundo respondendo aí em casa, participando. Quem estiver aí do lado de vocês, chama para participar. O que importa é vocês estarem aqui aprendendo, por mais que não podemos estar na escola, mas em casa também é possível aprender. É só ficar atentos à aula da TV e às atividades que o professor enviar, tá bom? Vamos ler aqui comigo. Qual o produto que a medida não é em litro ou mililitro? Então, é que não é. Que a medida não é em litro ou em mililitro. Temos aqui a embalagem de um detergente. Temos aqui um pacote de quê? Muito bem, de feijão. Isso, um pacote de feijão. Temos outra embalagem ali, que é um vidro de amaciante, né? Que coloca nas roupas após lavagem, para ficar mais cheirosa, né? E temos mais um produto, que é o quê? Uma latinha de refrigerante. Vocês gostam, né, de refrigerante? Só não podem exagerar, tá bom? E aí, qual desses produtos que não tem como medida litro ou mililitro? Lembre-se da aula anterior, que foi sobre massa. Podemos comparar agora. E aí? O detergente, ele é massa? É líquido? O que é? Isso, é um líquido. Então, se é líquido, a medida é litro ou mililitro. Temos aqui o feijão. É massa. Muito bem. Tem gente aí que já acertou em casa. O amaciante é líquido, então a medida é litro ou mililitro. E o refrigerante também é líquido, a medida é litro ou mililitro, certo? Então, marquem aí, é o feijão. O feijão, a unidade de medida usada para medir é a massa, é quilograma ou grama, tá? E aí? Foi fácil? Que bom! Tem gente que está prestando atenção em casa, é isso.
É só prestar atenção, participar. É segunda-feira, aí é que a gente está com muito gás para aprender. Então, fica aí, continua aí. Então, vamos para a próxima questão. Observando a capacidade dos recipientes ao lado, temos aí o recipiente A e o B. Temos um galão de água enorme, né, de 20 litros. E temos uma garrafinha, uma garrafa com 2 litros. Vamos responder. Leiam aqui comigo a letra A. Qual que tem menor capacidade? Tá fácil, né? É só olhar a menor embalagem, não é isso? Se eu for comparar, eu vou ver que o recipiente B, né? Ele é o menor. Então, ele tem a menor capacidade. Vai caber menos, né? Um líquido. Nesse caso aí é água, certo? Vamos aqui para a letra B. Quantos recipientes B, então todo mundo agora vai olhar o B, são necessários para encher o A? É um desafio. Vão imaginando como é que se faz. Como é que vocês irão fazer em casa. Usem a estratégia de vocês. Lembrando que o B tem 2 litros, né? A capacidade é de 2 litros. E o A é 20 litros. Já é muito maior. Mas isso é possível, não é verdade? É. Quer ver? Então, vamos aqui, ó. Vamos colocar os litrinhos e a gente vai fazendo a contagem até chegar 20. Vou pegar uma garrafinha de 2 litros, 2, mais 2, fez quanto? 4 litros, muito bem. Então, 2 mais 2, 4. Então, já foi 4 litros. São 20 litros. Temos que chegar até 20 litros. 4 mais uma garrafinha de 2. Isso, 6. Ainda dá, né? Que agora que enchemos 6 litros, são 20. Então, vamos continuar. 6 mais 2, 8. Muito bem, ainda cabe. Mais 2 litros. 8 mais 2, 10. Olha aí, com 5 garrafinhas de 2 litros, eu já coloquei 10 litros. Que 10 é a metade de 20. Muito bem, já colocamos a metade. Então, vamos continuar. Se eu já coloquei a metade, então vamos colocar mais correspondente ao que já colocamos, não é verdade? Então, 10 mais 2 litros, 12. Mais 2, 14. Mais 2, 16 litros. Mais 2, 18. Olha só, já está perto dos 20. Mais 2, 20. Então, quantas garrafinhas eu coloquei aí, gente? Muito bem, 10. Olha como é que fica aqui a adição, como eu coloquei. 2 mais 2, 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 que é igual a 20. Aqui nós podemos observar que são parcelas iguais. Eu posso muito bem fazer uma multiplicação aí, né? Podemos. Muito bem. Então, aí, quantas garrafinhas? São necessárias 10 recipientes de 2 litros. E aí? Compreenderam? Ah, que bom. Espero que vocês estejam gostando da aula e não sai daí. Quero muita atenção para que todo mundo fique craque neste conteúdo de hoje. Saber identificar a unidade de capacidade, tá bom? Vamos para uma próxima atividade? Próxima questão? Vamos. E aí, anotaram? Muito bem. Então, vamos seguir. Quantos recipientes de 1 litro são necessários para encher o recipiente ao lado? Agora, eu tenho um recipiente lá, ó, de 5 litros. Aí, quantos de 1 litro eu vou precisar para enchê-lo? E aí? 5, 4, 3, 2.
Olha só, tem gente que já fez de cabeça, já sabe a resposta, mas calma aí. Vou esperar mais um pouquinho para que outro também possa responder. Vão pensando. Olha só, recipientes de 1 litro. Eu vou colocar aqui um recipiente de 1 litro. Só que lá são quantos? Cabe quantos litros? A capacidade? Isso, 5. Então, eu vou colocar quantos litros? Um recipiente de 1 litro. Então, isso já foi 1 litro. Então, mais 2 litros. Mais 3 litros. Né? Já temos 3 litros, são 5. Mais 4. E 4 mais 5. Então, quantos recipientes de 1 litro vai caber lá naquela? Muito bem, olha só. 5. Muito bem. E aí, foi fácil? Foi, né? Que bom. Isso significa dizer que vocês estão aprendendo e estão compreendendo o assunto. Quem ainda não compreendeu, vai continuar treinando, tá bom? Certo? Treine com os produtos em casa também. Vamos finalizar nossa aula de hoje com mais uma atividade. Vamos aqui, todo mundo respondendo junto comigo. Quantos recipientes de 500 ml a garrafa ao lado pode encher? Olha aí, uma garrafa de refrigerante de 2 litros. E aí, vocês lembram que 1 litro é igual a 1000 ml. Se é 2 litros, é igual a 2000 ml, certo? Então, ele quer saber quantos recipientes de 500 ml, que é a metade de 1 litro. Vocês lembram que eu disse para vocês gravarem muito bem que 1 litro é igual a 500 ml mais 500 ml. Só que ele quer saber aqui, ó, quantos. Vamos fazer a continha? Olha aqui, ó. Tem 500 ml. Temos um recipiente de 500. Vamos somar? Mais um. Mais um. Temos 2 recipientes agora de 500 ml. Se eu somar, eu vou ter quanto agora? Vocês lembram do que eu falei para vocês? 500 mais 500 dá 1000. Muito bem, 1000 ml. Eu já tenho 1000 ml, então 2 recipientes. Só que lá o litro, ó, a garrafa de refrigerante cabe 2000 ml. Já temos 1000. É 2000. Então, vamos continuar somando. Então, 500. Agora temos 3 recipientes. Mais 500. Eu vou ter novamente 1000. Onde 1000 mais 1000 é igual a 2000 ml. 2000 mililitros. Tá? E aí? Eu precisei de quantos recipientes de 500 ml a garrafa pode encher? Eu somei quantas vezes o 500 ml para obter a quantidade correspondente de 2000 mililitros? 1, 2, 3, 4. Então, 4. Muito bem. Então, a resposta são 4 recipientes, certo? E aí? Compreenderam? Aprenderam? Que bom, então continue treinando para saber mais ainda, tá? E concluindo a nossa aula de hoje, o que foi que nós aprendemos? A medida de capacidade, que é litro e mililitro, comparar a capacidade de recipientes e medidas padronizadas de capacidade se abreviam em L e ml. Então, gente, eu espero vocês na próxima aula. Continue treinando, praticando, certo? E fiquem com Deus, se cuidem, tá? Tchau! Bom dia, meus amores do 2º ano! Eu, a professora Débora Rego, estou novamente aqui com vocês na disciplina de Ciências.
E hoje, como combinado, na aula passada, né, a gente já teve um combinadinho, hoje vamos iniciar o nosso conteúdo sobre as plantas. Então, que dia é hoje? Hoje é dia 7 de dezembro de 2020. Como é o nome da professora? Débora Rego. E o que a gente vai estudar hoje? Vamos estudar sobre as plantas. Muito bem. Vocês estão animados para a aula de hoje? Eu estou muito animada. Vamos começar nossa aula confiante, com alegria, com entusiasmo, que tudo dá certo. Um bom dia bem especial. Bom dia, turma do segundo ano. Bom dia, meus amores. Vamos começar a nossa aula? Vamos lá. Vamos começar a nossa aula de ciências. Aqui, ó, eu botei essa gravura justamente para simbolizar todos vocês que estão em casa. Tá certo? Pois vamos lá, com alegria, com entusiasmo, querendo aprender, com aquele gosto pelo aprendizado. Vamos lá. O que vamos aprender? Habilidade. Descrever características de plantas. Tamanho, forma, cor, fase da vida, local. E sobre também o que faz parte do cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que elas vivem. Vamos conhecer mais sobre as plantas. Então, vamos lá. Conhecendo as plantas. Quero lembrar para vocês que todo esse conteúdo, todo esse textinho, tudo que eu vou passar aqui, está no livro de vocês de ciências, certo? Então, vamos lá. Lendo junto comigo, Conhecendo as plantas. Vocês já observaram que as plantas estão presentes em toda parte? Não é verdade? Em todo lugar que a gente olha, a gente vê plantas, não é? Muitas vezes não reparamos, mas as plantas estão por toda parte e são muito importantes para a vida na Terra. Eu tenho certeza que na sua casa você tem um monte de plantinha, não tem? Você ajuda na hora de pegar e cuidar da planta? De regar, de colocar um pouquinho de estrume, de ver como é que tá, se tá no sol, se é aquelas plantinhas que ficam dentro de jarro que tá no sol e não dá certo, bota um pouquinho na sombra, aí de manhãzinha tá aguando, tá vendo como está. Você faz isso? Tem esse preparo, esse cuidado com as plantas? Pois é muito importante que você, desde pequenininho, tenha e comece também a plantar. Tá legal? Pois vamos lá começar a nossa aula. Vários tipos de plantas. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre vários tipos de plantas. Observe aqui com atenção. Veja que aqui a gente tem um lindo jardim. E temos também variedade de plantas. Olha aí, que jardim lindo. Olha o tanto de espécie, o tanto de variedade que temos de plantas. Que legal. Tudo bem verde, bem cuidado, não é? A gente percebe quando um jardim está bem cuidado, porque parece que as plantas ficam sorrindo, ficam mais bonitas, ficam mais coloridas, parece que ficam o tempo todo agradecendo aquele cuidado que elas recebem, sabia? É desse jeito. Olha que lindo esse jardim, muito bonito, não é? Vamos lá. A necessidade das plantas. As plantas, como todos os seres vivos, precisam de água para sobreviver. Algumas, como o arroz, precisam de muita água e são cultivadas em áreas encharcadas. Já os cactos, como o mandacaru, precisam de pouca água e podem viver em ambientes secos. Como eu tinha dito para vocês, esse material, esses textos, está onde? No livro de vocês de ciências, certo? Olha a ilustração que a gente tem. Temos vários cactos. Os cactos, eles já precisam de pouca água, não é? E como está dizendo aqui no texto, que a gente sabe que eles também o quê? Vivem em ambiente seco. Vamos lá, continuando. Cada planta tem sua necessidade. Os cactos suportam calor e podem ficar muito tempo expostos ao sol. Já as samambaias, muitas delas só sobrevivem em locais frescos e sombreados. Olha a ilustração. A primeira ilustração que está em cima, nós temos o quê?
um tipo de cacto. E embaixo temos samambaias. Que lindo, não é? Em casa você tem? Sua mamãe, seu papai gosta de plantas? Você gosta de plantas? Tem algum jarrinho desse jeito com samambaia? Tem algum jarro que tem aqueles cactos menores? Ah, vocês têm roseiras, pé de rosa? Muito bem, que legal. Vamos lá, continuando. Luz solar. Então, primeiro a gente já viu que as plantas necessitam de água. Agora vamos falar também sobre a luz solar. As plantas também precisam de luz solar, de sais minerais que são retirados do solo por suas raízes e de alguns componentes do ar que respiramos. Olha que lindo! Aqui a gente tem uma rosa, não é? Linda. E aí tá ali, ó, mostrando que essa plantinha precisa de quê? De luz solar. Vamos lá, continuando. Cuidados com as plantas. Em ambientes naturais, as plantas encontram água, ar, luz, nutrientes e temperaturas aos quais estão habituadas para viver. Então, eu pergunto para vocês, de que as plantas estão necessitando? O que elas necessitam para viver? As plantas necessitam de água, ar, luz, nutrientes e temperaturas às quais estão habituadas, né? Tudo isso elas necessitam para viver. Quando você vê uma plantinha toda tristinha, toda lá querendo morrer, é porque está faltando algum desses nutrientes. Ou está faltando a água, ou esqueceram de colocar ela pertinho, né, para pegar uma luzinha, luz solar. Ou está faltando o ar, né? Então, está faltando algum desses elementos, certo? Para que ela fique bonita, para que ela cresça saudável. Tá legal? A planta é igualzinho, ó, preste atenção. Você não precisa de água? Todo dia você não bebe? Não é verdade? Toda hora você toma um pouquinho de água, você bebe. E aí você sente aquela necessidade, né? Aquela sede, não é verdade? A planta também. A planta necessita de água. Você também, se você ficar trancado dentro de casa, direto, sem ir um pouquinho no quintal ou ir um pouquinho fora para pegar uma luzinha solar, você não adoece? A planta também necessita de luz solar. E aí vem o quê? Vem os nutrientes, não é? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho das plantas que vivem em vasos. Olha essa ilustração. Coloquei aí várias plantinhas que vivem em vasos. Vamos lá. Já as plantas que vivem em vasos devem ser regadas e mantidas em locais arejados e iluminados. Tem plantinha que ela fica melhor dentro de casa, não é? Mas mesmo assim tem que colocar ela para pegar um solzinho lá fora. Botar uns minutinhos e tudo, entendeu? Aí tem planta que gosta da sombra, como esse tipo que eu estou falando. Já tem plantinha que gosta mesmo de ficar lá fora no jardim, no quintal, ficar exposta ao sol. Então, preste atenção qual tipo de planta você tem em casa. Comece a observar. Se sua planta tiver aquela planta bonita, com aquele verde bonito, aquele colorido bonito, crescendo direitinho, é porque ela está feliz e todos os elementos para que ela cresça saudável já está presente. Você está fazendo a sua parte, sua mãe, seu pai está de parabéns. Mas se você vê que a sua plantinha não cresce, está o tempo todo triste, sabe, sem crescer, sem as folhinhas estarem verdinhas, sem ter essa alegria que a gente vê que também está presente nos vegetais, né, nas plantas, você começa a observar que algo está errado. Ou ela está precisando da luz solar, ou está precisando de nutrientes, entenderam? Ou está precisando ficar um pouquinho, botar mais um pouquinho de água. O horário também que você está regando, tem que ver isso. Às vezes você está encharcando demais de água e tem que diminuir, entendeu? Então tem que ver tudo isso, tá legal? Aqui nós temos o quê? As plantinhas, aquelas ornamentais, certo? Que vivem em vasos. Continuando. É preciso respeitar e
preservar também as plantas de matas, parques, praças e jardins públicos. Por isso, não devemos arrancar folhas e flores, quebrar galhos das plantas ou arranhar o tronco das árvores. Assim, a gente sempre vê, né, pessoas passando nesses parques, nesses locais, nessas pracinhas, onde tem muitas plantas, onde tem árvores, e fazer o quê? Muito bem, arrancar suas folhas, passar. Pode fazer isso? De jeito nenhum. Então, eu já vi também outras pessoas maltratando, riscando ali, leva às vezes uma faquinha, uma tesoura, um canivete. Ah, eu vou eternizar esse momento. Vou escrever bem aqui meu nome no caule, no tronco dessa árvore. Pode fazer isso? Se a gente fizesse isso com essa pessoa, ela ia gostar? Se maltratasse o braço dela, da pessoa que fez isso, ou maltratasse, ou então riscasse com tesoura, com canivete, com qualquer coisa, a perna, não ia doer? Não é malvadeza? A gente não pode fazer isso. Com as plantas é do mesmo jeito. A partir do momento que você chega fazendo isso, arranhando, riscando, entendeu? Ela também está sofrendo. É um sofrimento para a planta. Então, não devemos fazer isso. Ah, eu estou passando no jardim, vou logo arrancando bem aqui essas flores. Ah, eu vou levar uma flor para minha avó, vou levar uma florzinha bem aqui para a mamãe. Aí, às vezes, lá na escola mesmo, aquele jardinzinho lindo que sempre tem em nossas escolas. O que acontece? Muitas crianças chegam, vão até lá só para arrancar as folhas, quebrar os galhos, arrancar flores. Pode. Desse jeito, daqui a uns dias não tem mais nada. Aí você vai passar pelo jardim, cadê? Não tem mais jardim. Como? Se as crianças estavam arrancando, estavam maltratando as plantas. Então, é sofrimento para as plantinhas. A gente não pode agir dessa forma, certo? Aqui nessa imagem temos o Parque da Cidadania, daqui de Teresina. Vocês já foram no Parque da Cidadania? Lá também tem várias plantas, não é? Tem árvores, plantas, é muito bonito e vale muito a pena de ser visitado, certo? Então, vamos já fazer mais uma revisão. Eu queria saber se o caderninho está aí pertinho. Se tiver, pegue o caderno, pegue o lápis e vamos já fazer uma atividade. Vamos lá. Daquele jeito, os alunos que já fizeram o cabeçalho estão de parabéns, ótimo. Mas aqueles que não fizeram o cabeçalho, deixam um espaço e aí na hora que terminar a aula você completa a parte que está faltando o cabeçalho, certo? Deixa eu ver aqui o próximo slide, antes de eu passar aqui a nossa atividade. Pegaram o caderninho, deixa o caderninho do lado, vamos já fazer a atividade. Todo mundo já pegou seu caderno, já deu tempo de pegar o caderno, pois deixa aí pertinho que vamos já fazer. Vamos fazer primeiro mais uma leitura. Plantas terrestres. As plantas terrestres são aquelas que possuem raízes na superfície terrestre, ou seja, precisam do solo para sobreviver, mesmo que com água. Aí aqui tem várias imagens, certo? Quando a gente fala o nome planta, a gente pensa logo nas plantinhas, aquelas plantinhas pequenininhas. Planta, a gente está falando em maneira geral. Falando também sobre as árvores frutíferas, certo? Sobre as plantinhas que a gente tem isso, os vegetais que são colhidos nas hortas, os frutos dos pomares. Então, a gente fala planta, mas a gente está englobando tudo em maneira geral, a gente chamar, tá certo? Vamos já fazer nossa atividade. Vamos lá. Mais informação. Cada planta possui seu habitat natural, ou seja, um local que se desenvolve melhor. Por isso, existem as plantas terrestres, aquáticas e aéreas. Cada uma possui diferenças na estrutura e na funcionalidade, certo? Então, quais foram os tipos de plantas que eu citei? Muito bem, citei as plantas terrestres, aquáticas e aéreas. A nossa atividade é justamente sobre essas plantas. Já estão todos com seu caderninho? Pois vamos lá. Eu vou ditar daqui e você vai copiar,
certo? Como é que vai ser essa atividade? Você vai pesquisar esses tipos de planta. Vai pesquisar, vai escrever um pouquinho sobre cada uma, sobre as plantas terrestres, sobre as plantas aquáticas e as plantas aéreas. E vai também ou colocar colagens, né, de pesquisa de revistas usadas, livros usados, recortar ali e colar, ou desenhos, certo? Representando cada tipo de planta. Quando eu falo cada tipo de planta, eu estou me relacionando ao quê? Ao habitat natural de cada uma. Então, vamos lá. Escreva sobre as plantas terrestres, aquáticas e aéreas, fazendo uma pesquisa. Dê exemplos desses tipos de plantas. Quando eu peço para você escrever, eu quero que você diferencie. Coloque a diferença entre cada tipo de planta. Entre as plantas, né? A diferença que há entre as plantas terrestres, aquáticas e aéreas. No livro de vocês, fala muito sobre as plantas terrestres e aquáticas, certo? Vocês também podem ver o livro, colocar direitinho o que tem e aí faz uma pesquisa apenas sobre as plantas aéreas em outro material, ou pela internet, ou através de livros, revistas, né? Tem muita revista científica também. Veja direitinho, tá bom? Peça a ajuda de um adulto, da pessoa que está lhe orientando nas suas atividades. Depois que você escrever, você diferenciar, você vai fazer o quê? Vai desenhar. Tá certo, estão pedindo para que eu repita. Eu quero que você escreva um pouco, né? Pode ser um parágrafo. Eu quero que você escreva diferenciando as plantas terrestres, das aquáticas e das aéreas. Escreva e depois você vai o quê? Ou vai fazer uma colagem desses tipos de plantas ou vai desenhar. Quero também que você dê exemplos. Cite alguns exemplos desses tipos de planta. Lembrando que cada uma possui diferenças na estrutura e na funcionalidade. Estão escrevendo, continue escrevendo. Terminaram a atividade? Vamos falar agora sobre as plantas aquáticas. Vamos lá. Já falamos um pouquinho sobre as plantas terrestres, não foi? Agora vamos falar sobre as plantas aquáticas. Como eu falei para vocês, no livro de vocês está lá explicando sobre as plantas aquáticas e as terrestres. As plantas que vivem em rios, lagos ou no mar são plantas aquáticas. Algumas vivem inteiramente mergulhadas. Já outras podem flutuar sobre a água. Vocês já ouviram falar sobre a Vitória Régia? Tem até um conto, não é uma lenda, falando sobre essa planta, Vitória Régia. Depois pesquise sobre ela, certo? Pesquise sobre a Vitória Régia. Olha, mais uma questão. Não é para fechar o caderno, não. A gente vai explicando e aí vai passando as atividades e você vai escrevendo. Próxima pesquisa, pesquise sobre a Vitória Régia, né? Essa planta aquática, Vitória Régia. Vocês já observaram que temos várias variedades, não é? Eu acho que depois dessa aula você vai começar a perceber quais são as plantas que você conhece que são terrestres, as que você conhece que são aquáticas e as que são aéreas. Já terminaram de escrever a segunda? Pesquise sobre a planta Vitória Régia. Ver aqui rapidinho o próximo slide. Já é quase terminando nossa aula, mas dá tempo. Quando eu falo sobre as plantas aéreas,
são as plantas que elas ficam suspensas, certo? Coloquei até uma imagem ali na frente. Estão me dizendo que o pé de uva, não é? Isso, tem aquela paeira, isso, muito bem, fica tudo suspenso. O de maracujá também, isso, muito bem. E tem várias plantinhas ornamentais, que também elas ficam o quê? Suspensas. Voltando aqui um pouquinho. Essa parte aqui, quando a gente fala sobre a preservação, é bastante interessante. Então, assim, o que eu vou pedir para vocês? Para que vocês, né, se tiver algum aluno do segundo ano que faça isso, que eu acho que não existe. Mas se tiver algum aluno que faça isso, que arranque as plantinhas, que maltrate, vamos parar. Chegou a hora da gente ter a consciência e preservar, certo? É tão legal você preservar, você cuidar, você plantar, não é? Então, essa parte social tem que começar a partir da infância. Na sua idade, eu já plantava um monte de plantinha, já tinha um monte de mudinha que eu ia atrás, de mudas de planta, e plantava. Essas plantas já estão grandes, já estão dando frutos. Então, agora chegou sua vez, certo? Ah, tia Débora, já é mais uma questão? Sim, terceira questão. Você vai plantar. Plante uma árvore. Eu sei que vocês já fizeram parte de várias campanhas, né? Dessa forma de plantar árvores. Mas vamos fazer de novo? Vamos cuidar? Não vamos só plantar e deixar ali, não. A gente tem que plantar e cuidar para que cresça saudável. Não adianta plantar e deixar ali, não alimentar, não colocar água, não colocar um pouquinho, né, no sol. Depois que ela crescer mais no jarrinho, colocar em um local que ela se desenvolva melhor, que as raízes dela, né, cresçam mais. Então, assim, a gente tem que se preocupar com tudo isso. Eu sei que tem muita gente que pega a plantinha, tipo uma árvore frutífera, deixa ali naquele jarrinho, ali ela não tem espaço para se desenvolver, as raízes dela ficam limitadas. Como é que ela vai buscar nutrientes? Se os nutrientes ela pega lá do solo? Não tem como. Porque através da raiz, né, vai pegando ali os nutrientes e vai levando para toda a parte da planta. Como? Se ela está dentro de um vasinho, de um jarro pequeno. Então, o que acontece? Muita gente pega uma planta, uma árvore frutífera, deixa ali dentro e depois acaba vendo que ela morreu e não sabe o motivo. A partir do momento que você pega, você tem que procurar logo um local apropriado para fazer o quê? A plantação. Plantar de forma adequada, fazer o quê? Isso, regar, colocar água, né, que é o alimento. Colocar em um local também que você veja que tem a luz solar, que dá para ela receber a luz, o calor do sol, né? Que ali naquele solo tenha os sais minerais que ela necessita para sobreviver. Tem que observar tudo isso. E é como eu estava falando no começo, nada de maltratar. Não somente as plantinhas que você está plantando, que você vai plantar, as plantinhas da sua casa, mas as plantinhas de fora. Não tem esse negócio de passar, maltratar, puxar as folhinhas. Você ia gostar de alguém passasse por você e puxasse seu cabelo? Pois é do mesmo jeito com a planta. Quando você arranca aquelas folhinhas dela, é como se estivesse arrancando seus cabelos, não dói? Pois é do mesmo jeito. A partir de agora, vamos ter consciência em cuidar. Quem ama, cuida. Quem daí de casa ama plantas? Ah, tá muito fraco. Eu quero saber dos alunos do segundo ano que está agora aqui, ó, sintonizado, assistindo a aula junto comigo, isso, interagindo, prestando atenção, já escreveu as tarefinhas que tem para hoje, as atividades. Vou fazer a pergunta, eu quero ouvir daí. Podem gritar. Quem ama as plantas? Não ouvi ainda. 1, 2, 3, meio, já. Quando eu falar já, todo mundo diz eu, tá bom? 1, 2, 3, meio, já. Eu! Muito bem, pois quem ama, cuida, certo? A partir de agora, você vai ter outra postura. Isso também faz parte de quê? Da educação ambiental.
E é isso que a gente quer para cada um de vocês, que vocês tenham essa educação ambiental, de cuidar do meio ambiente, de preservar. Tá legal? Então, chegando até parques, praças, jardins, e tudo que você vai, né? Às vezes a gente vai até na parada de ônibus e você vê um monte de plantinha, não é, ali ao redor. Vai ali no posto de saúde, encontra um monte de plantinha também. O que a gente deve fazer? Deve maltratar? Deve arrancar as folhas, tirar todas as florzinhas? Tem criança, até adulto mesmo, que sai puxando todas as flores. Isso não é legal. E para quê? Aí sai caminhando com um monte de flor na mão, que acabou de arrancar, aí quando chega lá na frente, joga, né? Joga fora. Só para fazer maldade? Pois a partir de agora, vocês vão ficar bem espertos em relação a isso, certo? São os guardiões das plantinhas. Tá legal? Então, assistimos nossa aula de ciências. Hoje iniciamos nosso estudo sobre as plantas, falamos sobre as plantas terrestres, as plantas aquáticas, falamos também sobre o que as plantas necessitam para viver. Água, sais minerais, o ar, não é? O solzinho também, não é isso? A luz solar. E é isso mesmo. Já passei a atividade para vocês, espero que vocês caprichem. Terminou a aula, não esqueçam de fazer o cabeçalho. Caprichem na letra, caprichem na atividade, pesquisem e não esqueçam de plantar, certo? Plantem. Coloque verde, mais verde nas ruas, mais verde no seu quintal, mais verde na casa da vovó, mais verde na casa dos seus familiares. Vamos plantar e convide a sua família a fazer isso, a buscar mais mudinhas para fazer plantações, certo? Nossa aula de ciências chegou ao fim. Próxima segunda-feira teremos mais aulas. Não esqueça de fazer a atividade sugerida, tá legal? E também de plantar uma árvore. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus, continue se cuidando e até a próxima aula. Beijo, meus amores!